Romanos 8:28. Diz assim a santa palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 5, nos diz o seguinte: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o consentimento, a aprovação da sua vontade. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de todos nós nesta manhã. Que nós possamos compreender um pouquinho mais o porquê nós te chamamos de Pai. Que nós possamos compreender um pouco mais o que a Tua Santa Palavra nos diz a respeito disso e extrair desse conhecimento um tipo de vida digno de filho. E a partir desse conhecimento, nós possamos glorificar o Teu santo nome como um Pai amoroso que nos resgatou. Ajuda-nos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e nos conduza. Que o Teu Santo Espírito glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio. E que apesar das nossas debilidades, nós possamos aprender de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós vamos continuar hoje vendo esta obra sobrenatural, amorosa, graciosa e soberana da nossa salvação. A obra da nossa salvação que é tão confundida em muitos lugares, que é colocada a responsabilidade sobre o homem. Nós temos visto que, a bem da realidade, quem nos salva é Deus, e Ele salva efetivamente. Ele não cria possibilidades, Ele não somente estende a mão, mas Ele estende essa mão poderosa e nos puxa e nos resgata e nos protege. Tudo tem início em Deus, é uma obra monergista. A Bíblia diz: aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Predestinar, nós vimos na semana passada, que é limitar de antemão um horizonte. É limitar o número de pessoas num certo horizonte, num certo espaço. Mas qual horizonte seria esse? É o horizonte que nós lemos em Efésios 1:5, e nos predestinou para si. O horizonte é Deus, mas para quê para Ele? Para a adoção de filhos. E isso é glorioso, isso é maravilhoso. A mecânica da aplicação desta obra, cujo objetivo final, Romanos nos diz que é a glorificação, e aos que justificou, a esses também glorificou, é o que nós temos observado nestas últimas semanas. Antes de chamar eficazmente, o Espírito Santo ele tem que regenerar a pessoa, ele tem que trazer essa pessoa à vida. Um ato na qual uma nova natureza, uma vida espiritual é dada ao pecador. Outrora ele estava morto, assim como todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, na nossa natureza carnal. Regenerado, o homem então ele é eficazmente chamado, porque uma vez que foi trazido à vida, ele pode ouvir o chamado. Lembrando de Cristo Jesus, quem tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo, ele dobra amorosamente, gentilmente, mas soberanamente a vontade do homem. Ele dá, lhe concede tanto a fé para crer, quanto o arrependimento para mudar de vida.
Então ocorre aquilo que chamamos de justificação, que é o que nós vimos na semana passada, aonde todo o pecado do homem, todos os nossos pecados, eles são atribuídos ao nosso substituto divino, que paga integralmente a dívida de todos os pecados. É como se aqueles que foram justificados, que são justificados, nunca houvessem pecado. E como se Cristo Jesus tivesse feito todos estes pecados. Foi atribuído a Ele. Ele carregou sobre si. Ocorre ainda que o mérito do cumprimento da lei integral por aquele que é santo e justo substituto é atribuído ao homem. Neste momento, o homem é feito filho de Deus. O mérito de toda a obediência de Cristo Jesus é atribuída àqueles que foram destinados para isso. Como se nós nunca houvéssemos pecado e como se nós tivéssemos cumprido integralmente a lei. O texto ainda nos diz: também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Que texto, senhores! Que texto! Os termos, eu sempre digo para os irmãos, prestem atenção nos termos. Cristo Jesus, quem é Cristo Jesus? É o unigênito do Pai. Mas o texto diz que aqueles que foram predestinados para serem conformes à imagem do Filho, mas não somente isso, a fim de que ele seja não mais o unigênito, mas o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aí nós entramos, tendo todos o mesmo Pai. Veja, Cristo, unigênito do Pai, torna-se o nosso irmão mais velho, o primogênito agora do Pai. Veja, Deus torna-se o nosso Pai, por Cristo e em Cristo. Que glória, senhores! Que glória! Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E nós vimos que esses que creem em seu nome, não creem pela vontade do homem, pela vontade da carne, mas creem pela vontade de Deus. É o que nos diz João, capítulo 1, verso 12 e 13. Paulo diz o seguinte: ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus Pai e co-herdeiros com Cristo. Senhores, dá para imaginar? Dá para imaginar? Na liturgia foi lido João 14. E João 14 até o 17, Jesus vai falando as últimas palavras para os seus discípulos. E no capítulo 17 ele faz a sua oração sacerdotal. E lá ele pede para que Deus lhe dê a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E ele pede para que nós sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. E todos nós tenhamos esta mesma glória. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, termos, co-herdeiro com Cristo, ou seja, tudo aquilo que Cristo tem, tudo aquilo que Cristo recebe, tudo aquilo que é devido a Cristo, é também nossa herança nele. O homem passa então a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro daquele que de unigênito torna-se primogênito. Hoje vamos falar sobre essa maravilhosa doutrina da adoção.
Eu confesso para os irmãos que eu tinha planejado. Eu estou repetindo essas ministrações que foram feitas há um tempo atrás, lá em meados de 2016. E eu tinha planejado fazer simplesmente os termos que estão em Romanos 8. Então eu passaria de justificados a glorificados e, glória a Deus, daria um abraço. Mas eu tinha incluído naquela vez outras coisas que não estão aqui em Romanos, mas se completam com isso, que é a doutrina da adoção, que é a doutrina da santificação. E por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, que os irmãos sabem, obviamente que eu tinha que incluir a doutrina da adoção para compartilhar essa alegria com os irmãos e aprendermos mais dela. O breve catecismo nos diz que essa adoção, prestem atenção, é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos como filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. A fonte da adoção, meus senhores, é a graça. A fonte da adoção é a graça de Deus. A vontade de Deus graciosa. Procede do propósito eterno e determinado antes da fundação do mundo, do nosso Pai. E isso é substanciado pelos méritos de Cristo, do Filho. Os méritos de Cristo é que fazem com que isso se torne verdadeiramente substância concreta, que nós possamos ser adotados. E é tornado fato pela ação eficaz do Espírito Santo de Deus, desde o regenerar, ao conceder fé, ao conceder arrependimento, ao auxiliar na nossa santificação, ao nos preservar e, enfim, nos glorificar. Portanto, senhores, a adoção é uma operação de toda a Santa Trindade, aplicada em nós pela ação do Espírito Santo de Deus. O Pai nos escolhe para filhos. O Pai é que escolhe. O Filho entrega a sua vida para nos perdoar e o seu mérito para nos justificar. E o Espírito Santo realiza o desejo do Pai, atribui e imputa a justiça do Filho e nos regenera, nos transformando de filhos da ira em filhos de Deus, nos tirando das trevas e nos levando para a sua maravilhosa luz. O Espírito Santo ainda nos concede, como eu já falei, fé e arrependimento. É concedido, é dádiva, é dom, é dado, não é natural ao homem. E Ele, ouçam isso, nos sela. Somos selados com o Espírito Santo. E aí você vê crente com medo de selo de marca da besta. E eu teria que dizer, deixa de ser besta, homem. Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus não recebem marca nenhuma de besta alguma. Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus não podem cometer pecado contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque esse pecado é imperdoável. Está aquém dos filhos. Está vendo como quando você lê um pouquinho mais de Bíblia e começa a juntar os fatos, muita bobajada cai por terra. Ele nos sela e nos ajuda na santificação e nos preserva. Senhores, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Paulo nos diz aqui em Romanos que é o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito, assim como João fala em 1 de João, sua primeira carta. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós fomos alvos da graça de Deus. Paulo diz, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos. Romanos 8,16. Se nós fôssemos expor devidamente o capítulo 8 de Romanos, nós teríamos que ficar aqui anos e anos e anos só em Romanos 8.
Martin Lloyd Jones ficou 32 ministrações, praticamente um ano inteiro, só em João, capítulo 1, versos 12 ao 14. Ao 17, desculpa. Foram 32 mensagens lá. E quando você lê as mensagens, você vê que não tem repetição, que não tem enrolação, ele não estava picando fumo. Cada mensagem daquela, você diz, meu Deus, que texto. O mesmo seria com esse capítulo. Na adoção, senhores, embora ela ocorra paralela à justificação e dependa da justificação, pelo menos em termos lógicos, a adoção, a gente podia dizer nos termos modernos que é um upgrade, é uma subida de classe, um melhoramento daquele status que nós recebemos com a justificação. O nosso status antes era de morto espiritualmente, de pecador. Na justificação, lembro, pelo martelo do juiz, aplicando a obra da redenção de Cristo, os méritos dele em nós, nós somos justificados, declarados justos, o nosso status é modificado, não a nossa condição. Não é da noite para o dia que estala o dedo, Deus estala o dedo, nós viramos tudo uns santinhos e a luz vem do céu e não acontece assim. Nós continuamos simultaneamente justos e pecadores, mas o nosso status, Deus olha para nós através de Cristo Jesus, do mérito de Cristo aplicado a nós. Mas quando nós falamos em adoção, nós passamos de status, nós mudamos esse status. Nós não somos mais vistos como perdoados e justos, o que não é pouca coisa. Ser perdoado não é pouca coisa, porque nenhum de nós merecia perdão algum, e ainda que uma eternidade inteira no inferno, ao fim impossível de uma eternidade, continuaríamos culpados. É o mérito infinito do próprio Senhor Deus, que derramou o seu sangue, como diz Atos, que propiciou a ira de Deus. Então perdoado já não é pouca coisa, mas ainda perdoado não é justo, porque não obedeceu à lei, porque não consegue obedecer à lei. Mas Cristo obedece e imputa isso a nós. Então ser justo não é pouca coisa. Quando você olha de morto em delito de pecado e vê perdoado e agora justo, você tem que ficar como quem sonha. Você tem que dizer, meu Deus, para que tanto? Como disse Mateus semana passada, quando viu um monte de coisa que foi trazida, para que tanto? Você tem que olhar para as coisas de Deus e dizer, eu não consigo nem conceber tanta coisa. Mas não para aí, porque ser adotado não é pouca coisa. Ser adotado não é pouca coisa. A justificação, senhores, nos torna justos diante de Deus. E Deus é a pura justiça e a pura santidade, e nada corrupto pode estar diante de Deus. Então, pela justificação nós somos justos diante de Deus, mas veja bem, a adoção nos torna filhos de Deus. E é diferente ele olhar para alguém como justo e olhar para alguém como filho justo. Na justificação, Deus age como um juiz e bate o martelo e decreta, perdoado. Mas na adoção, Deus age como um pai. E aí eu sou obrigado a cutucar, né? Como um pai que adota aquele que escolheu. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Pense no processo de adoção humana. Primeiro a pessoa escolhe escolher. Eu quero adotar. Depois ela vai atrás de tudo que é necessário para essa adoção. A mesma coisa, um paralelo disso. Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Qual é o noivo que não escolhe a sua noiva? Ele
escolhe a sua noiva. Deus, o Pai, escolhe aqueles que Ele vai adotar. Ele age como um Pai misericordioso. Na justificação, nós somos transformados em cidadãos do reino de Deus. E isso não é pouca coisa. Mas na adoção, nós somos feitos membros da família de Deus. Não só estamos no reino de Deus, mas somos membros da sua família. Podemos olhar para Deus como nosso Pai, Cristo Jesus como nosso irmão que morreu em nosso lugar, como primogênito de Deus. Podemos olhar para o Pai, sabendo que somos herdeiros, não somente concidadãos do reino. A justificação é a bênção base sobre a qual a adoção é fundamentada, nos diz James Packer. A adoção, já por outro lado, é uma bênção de coroamento. Como diz o texto, também glorificou que a justificação abre caminho. Ninguém pode ser adotado enquanto não for regenerado, enquanto não for chamado e justificado. Afinal de contas, você não adotaria um morto, correto? Estou pensando em adotar. Vamos para o necrotério, aí você escolhe. Eu acho que aquele ali está mais quase cinza. Já está legal, eu gostei. Vou levar. Né? A gente brinca com essas coisas, mas olha, as pessoas fazem livros, escrevem livros de como se tornar filho de Deus. Quando é Deus que faz tudo, pega um morto, dá vida, dá fé, dá arrependimento, justifica, e aí adota. Ninguém é regenerado sem ter sido escolhido de antemão. Mas quando a gente fala em filho de Deus, em se tornar filho de Deus, nós ouvimos muito o mundo, e o mundo é humanista, mas a Bíblia não é humanista. A Bíblia não está preocupada com a aprovação dos homens. A Bíblia não está preocupada com a aprovação da filosofia, da sociologia e de qualquer outra logia que você imaginar. A Bíblia nos revela a palavra e a vontade, os decretos, as leis e a graça de Deus. E com tudo que o mundo nos diz, parece que eu escuto no meio da igreja alguém dizendo assim: mas não são todos filhos de Deus? Eu sempre aprendi que todos são filhos de Deus. Sou obrigado a dizer a você, você aprendeu errado. Você aprendeu muito errado. Você não aprendeu de Deus. Efésios capítulo 2, verso 3: e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Mas como assim? Filhos da ira, todos filhos da ira. Mas veja bem, entre eu e um Fernando Beiramar há uma distância muito grande. Entre eu e um Hitler há uma distância brutal. Entre eu e um petista, não. Né? Você pode dizer, não, mas o meu filho é a coisa mais querida do mundo. O meu filho não é filho da ira de Deus. Essa semana a Tanise falou para o Mateus que através de Cristo nós podíamos ter amizade com Deus Pai e seríamos perdoados por Ele de todos os nossos pecados, e que nós precisávamos de Jesus. Sem Jesus não há essa amizade. E aí o Mateus disse: até eu? Ela falou: sim, até você. E ele: nossa! Na sinceridade e na ingenuidade
de uma criança. Nossa! Mas nós, adultos corruptos que somos, tentamos olhar para os nossos filhos como se eles fossem pequenos anjos. Chegamos ao ponto de dizer que eles não precisam ser lavados pelo sangue de Cristo, como se Cristo não tivesse morrido para eles. Pense bem no que você imagina dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, dos seus cônjuges. Ah, mas a minha avózinha é tão querida, tá? Ela precisa de Cristo Jesus, assim como qualquer bandido, assim como você. Nós precisamos, por natureza. Ninguém é filho de Deus. Por natureza, nascemos todos debaixo da ira, como filhos da ira santa e justa de um Deus que é totalmente justo, que é totalmente santo. E que não pode perdoar pecadores estalando dedos, porque iria contra a sua própria justiça. Provérbios mesmo condena aquele que justifica o ímpio. Por isso nós temos o drama da cruz. Por isso nós temos o pacto, a promessa desde Gênesis 3:15, de que haveria um Redentor, que separaria de uma vez por todas as duas sementes. Deus não olha para um pecador, dá uma piscadela e diz: não, agora você é justo. Ele fez um pacto, que os teólogos chamam de pacto de obras, e Cristo Jesus cumpriu integralmente. E através de Cristo, no pacto da graça, nós somos adotados por Deus Pai. Então, quando você se imaginar como cristão, se imagine assim: Cristo morreu no meu lugar. Quando você se imaginar como cristão, imagine assim: Cristo viveu no meu lugar. E quando você for dar um passo na sua vida como cristão, pense o seguinte, spoiler da pregação sobre santificação. Pense no seguinte: eu vou fazer aquilo pela qual Cristo morreu para me libertar. É muito fácil hoje em dia todo mundo se dizer cristão, né? Ah, mas eu fiz até oração de entrega. Ah, mas eu fui até batizado. E é triste, senhores. Isso é triste. A salvação é pela graça, não é pelo conhecimento teológico da pessoa, correto? Salvação não é pela doutrina, é pela graça de Deus. Mas é muito triste uma pessoa vir à igreja, ouvir sobre como derrotar gafanhotos, que são demônios, que são aplacados quando você joga umas esmolas para Deus. No final disso, a pessoa faz um apelo de quem quer ter uma vida financeira abençoada. Aí você vem para frente, dá uma piscadinha, faz alguma coisa, diz eu aceito. Joga água na sua cabeça, porque você quer ser rico também. Você não quer que um devorador, um migrador, seja lá o que eles dizem, esteja sobre a sua vida. E aí, como você não teve absolutamente nada regenerado, como você não foi confrontado com o pecado, como você não foi confrontado com a santidade de Deus, como você não imagina o que é Cristo Jesus morrendo no seu lugar e vivendo no seu lugar, você continua morto embaixo da ira, mas passou por um processo de igrejas. E aí quando você continua errado, as pessoas dizem: não, mas ele aceitou Jesus, mas ele foi batizado. Estão entendendo? Por que é asqueroso quando você vê aquelas pesquisas e as pessoas se ufanando? Ah, vai ser o Brasil para Cristo. Veja bem, nós somos uma força evangélica. Nós temos 30 e poucos % da população cristã. E o SPC e o Serasa subindo, os tribunais cheios de processos, as cadeias cheias, os donos de site pornográfico ganhando dinheiro, os canais de televisão que colocam pornografia o dia inteiro ganhando dinheiro, a nação evangélica. As pessoas, como eu vi essa semana, que dizem que saíram desse sistema e vão para dentro de uma igreja presbiteriana tocar Atirei o Pau no Gato.
Eu não estou brincando. Diz, é um culto a Deus. É um culto tão belo quanto aquela orgia diante de bezerros de ouro no deserto. E a consequência vai ser a mesma, não se engane. Aquele povo que estava no deserto, diante dos bezerros de ouro, havia sido tirado do Egito. Não tinham sentido as pragas do Egito, tinham passado pelo meio do mar e mesmo assim, a justiça de Deus prevaleceu e eles foram dizimados. Há muita brincadeira dentro das igrejas evangélicas e isso vai custar muito caro para muita gente. E eu dei uma volta gigante no texto, mas era necessário. Voltemos. Então, não somos por natureza filhos de Deus. Por natureza somos filhos da ira. Sobrenaturalmente somos adotados por Deus. Repito João, mas a todos quantos o receberam, ou seja, foram regenerados e eficazmente chamados, deu-lhes o poder, foram justificados de serem feitos, notem, são feitos, adotados passivamente, são feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os predestinados. Thomas Watson diz o seguinte: o não crente pode chamar Deus de juiz, e ele está bem certo em falar isso, mas o não crente não pode chamar a Deus de pai, porque só somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. É por isso que a oração que o Senhor nos ensinou começa com Pai Nosso, e é por isso que o Pai Nosso nos dá uma ideia de comunidade e nos dá uma ideia de cristãos, porque somente através de Cristo Deus é nosso Pai. Portanto, reafirmo, sem ser justificado, o homem não pode ser adotado. Sem estar vivo, regenerado, ele não pode ser justificado, muito menos adotado. Ao ser feito vivo, decretado justo, ele é então adotado. Quando nós falamos em adoção, como doutrina, adoção humana, ela não chega nem a ser uma sombra. É um leve relance. Tudo que nós podemos fazer na adoção humana é só um relance. Nós não conseguimos imaginar. Veja o seguinte: Deus não nos escolheu por algo em nós. Não havia nada digno em nós para Deus nos escolher. Absolutamente nada. Nem mérito, nem beleza, nem graça. Ele é engraçadinho, eu vou levar. Não havia nada. Não havia nem mesmo nós, porque essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Mas Deus não nos escolhe por algo em nós. Os pais que vão adotar, essas pessoas escolhem crianças por várias especificidades. Especificidades, faltou uma sílaba. Escolhem por cor, né? Eu quero branco, eu quero negro, eu quero de olho azul, eu quero com olho. Por idade, eu quero recém-nascido, se não for recém-nascido eu não quero, eu quero que tenha 5 anos, pode ter 10. Como eu vi uma família que adotou 2 jovens, um de 16 e um de 17 anos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas é um homem já, mas é um homem que nunca teve família. Mas veja, foram escolhidos por causa disso. Escolhem por saúde, pode ter doença, não pode ter doença. Não, eu quero que seja perfeito. Eu vou adotar, tem que ser perfeito. E novamente eu lembro de um caso aqui do estado, de uma família que adotou 3 crianças, uma mais doente que a outra. Uma das 3 tinha paralisia cerebral, praticamente um vegetal. A outra tinha Down e a outra tinha uma outra doença bem complicada. É o tipo de reportagem que você vê, sabendo que todos nós seres humanos somos um lixo, mas você olha e pensa, puxa, eu estou muito abaixo desse lixo.
Eu estou lá como é que é o nome? No churume do lixo humano. 3 crianças doentes. Escolhem pelo sexo, eu quero menino, eu quero menina. Escolhem pela necessidade, não, eu vou escolher essa pessoa porque ela está numa situação de risco, ela precisa de alguma coisa urgente, ou porque essa criança está, no caso de idade, quase extrapolando o limite. Então no orfanato chega a 18 anos, o que vocês acham que eles fazem? Dá um tapinha na bunda e vai. Deus te abençoe, eles não têm mais o que fazer. E se você visitar um orfanato, você vai encontrar várias pessoas batendo na trave dos 18 anos, que nunca alguém quis. Agora, Deus ele nos escolhe porque Ele quis. Não por nada que Ele precisasse. Não por nada que houvesse em nós. Pelo consentimento da sua vontade, o beneplácito da sua vontade, diz Efésios, termos, senhores. O homem adota por alguma necessidade, seja por companhia, seja porque o casal é estéril, seja porque quer ajudar o próximo. Mas em Deus não havia necessidade alguma. E o homem não tinha nada para apresentar para Deus. É bom, senhores, é muito bom adotar uma criança, e toda criança merece um pai, toda criança merece uma família. Mas entendam o seguinte: nós nascemos como filhos da ira, nós éramos pecadores, ou seja, nós não merecíamos. Por isso que não é nenhuma sombra a adoção humana da adoção divina. Toda criança merece uma família. Todo pecador merece o inferno. Mas Deus olhou com misericórdia antes de nós havermos pecado. E por graça escolheu. E Ele pode fazer isso. E Ele fez. Deus adota filhos da ira, inimigos dele, ausentes de qualquer bondade. Assim como o homem, ele não foi chamado no seu melhor estado. A adoção vem de encontro a pessoas indignas. Nós somos chamados no meio do pecado, no meio do pó, no meio do lixo, como diz Salmos 113. Somos adotados quando somos indignos, quando estamos sujos, quando estamos em um estado de putrefação, quando andando como zumbis ainda estamos dizendo: eu não preciso de Deus, eu odeio a Deus, eu sou senhor da minha vida, eu faço o que quiser, eu sou melhor que os outros. Nesse estado nós somos adotados. É certo que o pecador é perdoado antes de ser adotado, mas o mérito é o mesmo, nenhum humano, e todo, total, completamente de Cristo Jesus. Pessoas más, pecadoras, elas são adotadas graciosamente por Deus e são feitas herdeiras de Deus e são feitas co-herdeiras de Cristo. Packer explica isso dessa forma: o status de adotados dos crentes significa que em Cristo e por meio de Cristo, Deus os ama como ama ao seu Filho unigênito e partilhará então com eles a glória que agora é de Cristo. Senhores, ama como o seu próprio Filho. Voltando a falar de adoção humana, às vezes quando um casal tem o seu filho e resolve adotar o outro, há sempre uma dificuldade, e nem sempre, nós não podemos nos enganar, nem sempre ela é vencida de se amar tanto o filho natural como o filho adotado. Seríamos mentirosos se disséssemos que isso é verdade em todos os casos. Ah, mas no meu caso é bom para você. Servo inútil. Você está fazendo o que deve ser feito.
Mesma coisa quando você casa com uma pessoa que já tem um filho. Ah, é o filho. Não, é meu filho. Ah, mas eu tenho feito isso. Muito bem, servo inútil. Você só fez o que é para ser feito. Pai é o que cria. Mãe é o que cria. Da mesma forma, o casal resolve adotar e depois de adotar tem um filho. Novamente, tensão. E nós sabemos que isso existe. Temos uma bizarrice de sangue do sangue, uma coisa assim. Agora, olhem a adoção de Deus. Na eternidade. Não é 10 séculos. Não são 100 séculos. Na eternidade. O Pai amava o seu unigênito. Na eternidade, o seu unigênito era herdeiro da glória de Deus. E era santo, e era justo, e era um com o Pai. E todos aqueles que o Pai adota, pecadores, miseráveis, mal agradecidos, irreverentes, carnes de pescoço mesmo, duros. Ele ama como ama o seu filho. Você tem noção do que significa isso, senhores? Próprio Romanos 8, eu li uma parte, mas eu vou ler ela inteira. Romanos 8,17 diz assim: ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. E aí lá em João, no capítulo 17 que eu citei, diz o seguinte, João capítulo 17, verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Pula para o verso 9. E é por eles que eu rogo. É por eles que eu rogo. Por eles. Se o sumo sacerdote está orando somente por um grupo, você imagina que ele ia morrer por todos? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isso eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Que os guardes do mal. Lembra de 1 João? Nós somos guardados por Cristo Jesus e o maligno não nos toca. Cristo Jesus, quando nos ensina a orar, e guarda-nos do mal ou do maligno. E tem crente com medo do demônio. Não seja besta. Continua. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Presta atenção, crente, não rogo somente por estes. Jesus estava falando com seus discípulos nesse momento, e nós não somos nenhum dos apóstolos. Mas veja,
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Como que você creu em Cristo Jesus? Por causa da palavra de Deus, a palavra que foi pregada a você. Você que estava morto, foi regenerado, recebeu do Espírito Santo o dom de crer, o dom de se arrepender. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí tem gente que diz que quer ser crente e não precisa ir na igreja. Sim, tá certo, ele pode ser um sozinho, ele pode ser um apêndice. Talvez Jesus estivesse errado, talvez Jesus errou quando instituiu o batismo, errou quando instituiu a ceia, errou quando instituiu as orações públicas do seu culto, a disciplina, líderes para governar a igreja. Tem gente que é o suprassumo, que não precisa disso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um assim como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E olha o último, que lindo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Você tem noção disso? Isso aqui é Cristo orando. Isso aqui é o sumo sacerdote orando. Isso aqui é aquele que, diante da ressurreição de Lázaro, deu graças a Deus e disse: Pai, eu te agradeço porque tu me ouves, mas eu sei que tu sempre me ouves, mas eu falo isso por causa desses que me acompanham. O Pai que sempre o ouve, recebe esse pedido: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes do fim, antes da fundação do mundo. Que coisa gloriosa, senhores. Mas deixa eu continuar. Outro fato importante é que a nossa adoção é eterna. Eterna. Isso é muito importante, porque nós temos conceito humanista de adoção. Nós não merecíamos, não merecemos e nem iremos merecer. Correto? Ou alguém aqui merecia ser adotado por Deus? Não, ninguém merecia. Ou alguém aqui agora merece, hoje merece. Não, eu tenho feito por merecer. Não, ninguém merece. E ninguém nunca vai merecer. O que isso significa? Isso significa que não há nada que nós possamos fazer para merecer menos. É por graça. Somente por graça. Portanto, é por graça que somos adotados e é por graça que permanecemos adotados. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos mantém. E da mão do meu Pai ninguém os poderá tirar. Pais adotivos no nosso meio, em algumas situações eles têm a malignidade de devolver uma criança adotada. Eu escrevi hoje no Facebook, eu acho que não existe nada mais brutal que isso. A partir do momento que um pai adotou o filho, aquela criança é filho. Quer queira, quer não, é filho. Quer que fique revoltadinho, começa a dizer: eu te odeio, é filho. Quer apronte, quer não, é filho. Quer tenha que apanhar, quer não, é filho. Ou você, quando tem um filho, primeira vez que o filho responde para você, você prepara a mochilinha dele e dá um ó, deu para ti. E aí, olha a nossa malignidade. Aí quando você fala que o homem é totalmente corrupto, tem gente que diz assim: ai, não.
Eu não sou tão ruim como fulano ou ciclano. Eu não mato. Eu não roubo. Vamos falar em matar e roubar? Existem pais que vão adotar crianças. Pô, que legal, meu, show de bola. Aí vão lá e escolhem as crianças já cheias das coisas. Ó, tem que ser assim, assado, assim, assado. Assim. Parece que está fazendo um pedido numa lanchonete. Aí, tudo bem. Veio o pedido. Ele leva para casa. E aí ele acha que o Código de Direito do Consumidor está valendo. Que ele tem um tempo para devolver. Eles chamam de tempo de adaptação. Já pensou se toda criança tivesse isso? Se eu tivesse tempo de adaptação com a minha mãe, eu estaria na rua. E ela também, e assim sucessivamente. Não existe isso. E aí pega uma criança fragilizada, abandonada, que estava numa situação de risco, carente, leva para casa. Aí vai dizer o quê? Vamos ver se eu vou ser teu pai? Talvez numa dessa, aí leva para casa, fica um tempo. Essa criança começa a receber carinho, começa a receber presentes, começa a receber atenção, começa a receber castigos, começa a receber disciplina, e nós não gostamos disso, mas isso é mais importante. Uma das coisas mais lindas do relacionamento meu com minha mãe foi um dia que ela veio me pedir desculpa pelas surras que ela me deu. E ela me deu algumas surras. Devia ter dado mais, para eu deixar de ser bobo. E ela veio com lágrimas nos olhos, eu abracei, eu disse: mãe, muito obrigado, para de bobagem. Cada surra que a senhora me deu fez ser o homem que eu sou. E quando eu olho ao redor, vendo os homens que nós temos hoje, eu digo: mãe, a senhora fez um bom trabalho. Aquele chinelo cantou na hora certa. Aqueles dedos que beliscavam e doíam foram na hora correta. E glória a Deus pela vida da senhora. A senhora bateu, foi pouco. E aí essa criança está no lar. O que os pais adotivos fazem quando não se adaptam? Levam essa criança de volta. Somam dor sobre dor. Roubam o futuro que ela achou que ia ter. Roubam a vida que prometeram dar. Pais, você pode ver, eu já vi algumas reportagens e algumas pesquisas. Você olha para uma favela e você olha para o pessoal do tráfico. Aliás, tem um documentário até feito por um rapper esquerdista, Falcão, Filhos do Tráfico. É bem interessante. Mostra a história de alguns jovens que cresceram lá e todos morreram. Enfim. Mas aí você nota lá o seguinte: os homens têm sido criados para serem animais, bois reprodutores, ou efeminados, emasculados, sensíveis, uma versão emo, ou simplesmente bois reprodutores, acéfalos, insanos, animais irracionais, que só servem para uma coisa: reproduzir e ir para o abatedouro. E muitas vezes nem para comida serve, nem verme quer. E aí você olha no morro, assim como toda a comunidade, mas aqui a pesquisa que eu vi era sobre um morro onde há um índice muito grande, assim como há um pesquisador americano, que é muito interessante. Toda pesquisa que ele vai, eles vão... o crescimento das drogas, ele só tem uma resposta. Cara, é um negão desse tamanho, com uma voz maravilhosa. Ele diz assim: o maior problema disso... Ele fala muito rápido. O maior problema disso são as famílias destruídas. E o crescimento de assassinatos e a polícia matando negros. Não tem polícia matando negro. É negro matando negro e é negro sem pai. São famílias destruídas. Mas a solução nós temos que falar, não tem que falar. Tem que pregar o evangelho. As famílias têm que voltar a ser construídas, estabelecidas. Isso é verdade. É Cristo. Não são soluções de sociólogos ateus. Mas, voltando aqui, bois reprodutores fazem filhos.
Muitos crentes ficam, ai, a Rede Globo isso, a Rede Globo aquilo, a Rede Globo isso, a Rede Globo aquilo. Você ainda está preocupado com o que a Rede Globo passa, filho? Sério isso? 2018. Você joga as suas filhas diante da televisão. Você vai e compra a moda atual. Você deixa ela fazer o que ela quiser. E ela já está com um shortinho, de bundinha de fora, dançando funk, falando palavrão. Pronta, e desculpem os termos, para ser também uma vaca reprodutora. E aí você fica brabo quando vem um boi reprodutor. E aí esse boi reprodutor vai embora. Boi reprodutor não fica com a família. E aí a mãe tem que se virar para criar essa criança. Aí essa criança vai para a escola. O que ela vai para a escola ouvir? Pedagogia do oprimido. Todo mundo tinha direito a carro, todo mundo tinha direito a isso, aquilo, aquele outro. Mas você não tem. Você teria direito a um tênis da Nike e um celular de última geração. Mas os porcos capitalistas centralizam a família patriarcal. E aí vão se criando pequenos marginais pelo Brasil inteiro. A ideia de pai é terrível. Agora, quando você vai lá, nessas comunidades carentes, você já viu isso? Fala mal da mãe. Eu vi um jovem de uns 22, 23 anos, uma ficha corrida, parecia uma lista telefônica, com vários assassinatos. E aí ele tinha numa ação matado um pai de família. E aí a mãe dele pegou ele pela orelha. Isso passou até nos jornais nacionais da Globo. Entrou na delegacia com ele pela orelha para entregar o filho. Meu filho matou aquele cara, ele tem que pagar por isso. Uma negona grande, forte, e o filho todo tatuado, no sapatinho, chorando. Sim, senhora, não, senhora. Por que eu estou falando isso? Porque nós perdemos naturalmente o referencial do pai. O pai que educa, o pai que sustenta, o pai que castiga, o pai que está junto, o pai que apoia, o pai que aperta para a criança ir mais longe e não vem com aquela, não tem problema se... Não tem problema, não tem problema, vamos tentar fazer melhor. Que bom que você fez até aqui, mas dá para fazer melhor. Eu acredito no teu potencial. O pai que está ali para ouvir. Tanto que quando nós chegamos na igreja, eu mesmo fui criado sem pai. Minha mãe foi pai e mãe. A figura paterna que eu tinha era o meu avô, com uma distância de idade muito grande. E depois um tio que me colocou no caminho do PT. Minha mãe fez um trabalho excelente. Minha avó fez um trabalho excelente. Minha avó foi até rígida demais, porque um homem criado por duas mulheres, a tendência é virar emascular isso ali. E a minha avó me deixou macho no chinelo. Até ontem eu estava falando com a minha mãe, fazer carinho na mãe, já pegava, não é marica? Ela excedeu o negócio. Mas deu certo. Hoje em dia eu só sou meio ruim de dar carinho, mas tá aí. Mas a figura de pai, quando eu me converti, eu estou falando isso porque muitas pessoas aqui têm isso, mesmo que tenha o pai dentro de casa. Porque são pais e não olham para o seu pai, a culpa é do meu pai. O seu pai não foi ensinado. O pai dele não foi ensinado. Você não acha que o mundo está do jeito que está hoje, ontem? O mundo está assim desde o Éden. Desde o Éden. Desde que o nosso pai Adão não foi homem suficiente para dar um tapa na mão de Eva e dizer, parou, tu está louca? Mas não, vamos comer também. E aí, para mim e para muitas pessoas, associar a figura do pai é difícil. Não tem um referencial.
Ah, Deus é nosso Pai. A mãe dizia o papai do céu. Tá, o papai do céu, mas o que faz o papai do céu? Né? Entendem? Então nós temos gerações que não sabem o que é um pai, ou sabem o que é um pai que chega em casa e pega um fio de ferro para bater, ou um pai que o filho está virando a casa de perna pro ar e diz: não faz assim, Lorenzo. Papai não gosta disso, Lorenzo. Papai vai tirar o aplicativo do seu celular, Lorenzo. Ou por outro lado, o cara que chega moendo a criança de porrada, que também está errado. A Bíblia diz para bater, e bater não a ponto de matar. Uma varinha faz milagres. Foi dada por Deus. Foi no madeiro que foi conquistada a nossa salvação. E um pequeno madeiro, dado com um jeito na bunda, faz milagre também, meu amigo. A gente perde a referencial. Então a gente não sabe o que é a justiça de Deus. A gente não sabe o que é a ira de Deus. A gente não sabe o que é o cuidado de Deus. A gente não sabe o que é o amor de Deus. A gente não sabe. Por isso que a adoção, pra gente, a adoção de Deus Pai, é complicada. Pais adotivos devolvem filhos adotados e não existe nada mais brutal que isso. Eu até escrevi no Facebook, isso seria o mesmo que um aborto pós-parto. Que os caras estavam estudando isso nas faculdades da Alemanha. Que a família Clinton estava defendendo isso na América. Tá? Não achem que é... Eu sempre falo algumas coisas que dizem, o cara está exagerando. Né? Tá vendo muito filme de ficção científica. Não, é mundo. É mundo hoje. Nasceu, olhou... Não. Mas é a mesma coisa. E a gente não pode ficar escandalizado com isso e não ficar escandalizado com outro. Mas Deus, Ele nos adotou. Ele nos escolheu. No nosso pior momento. Ele nos chamou no nosso pior momento. Ele sabe quem Ele chamou. Ele sabe o que Ele teve que fazer. Ele sabe quanto custou. Nosso Pai deu seu próprio Filho como oferta, como preço, pelos nossos pecados, para nos adotar. Efésios 1,14 ensina que nós fomos selados com o Espírito Santo. E eu falei do penhor do Espírito. Selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa futura herança, de ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Você sabe o que é um penhor? O Espírito Santo é um penhor, é um depósito que o Pai fez para nós, em nós, marcando cada um de nós como sua propriedade. Nação santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, a fim de proclamar as glórias daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que Pedro nos diz. O Espírito Santo é essa garantia. O Espírito Santo é esse selo que nós fomos adotados e jamais seremos devolvidos. Esse selo que diz que nunca, jamais uma marca da besta pode nos tocar. Esse selo que diz que por mais que nós possamos agir por um tempo como filho pródigo, possamos ir para longe e gastar toda a herança que nós achamos que temos, o Pai vai estar nos esperando e vai estar com laços de amor nos trazendo de volta, com laços de disciplina nos trazendo de volta. Um Pai que nunca vai nos abandonar. Essa é a nossa garantia para louvor da glória de Deus. Uma vez adotados, nós estamos nas mãos do Pai. Teria Jesus morrido em vão, senhores? Teria o Pai dado o Espírito Santo de Deus como garantia em vão? Quem nos acusará? Se foi Deus quem nos justificou, senhores, quem nos condenará se foi Cristo que morreu? Se foi Cristo que ressuscitou? E se é Cristo que intercede por nós, como foi dito na liturgia, diante do Pai? Quem nos separará do amor de Cristo, que deu a sua vida para nos justificar e nos adotar? Nós devemos ter certeza que uma vez adotados, nada nem ninguém pode nos retirar da família de Deus. Nada nem ninguém. Cito Efésios de novo. Sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Efésios 2,19.
Só que nós temos que entender o seguinte: isso não significa que nós possamos sentir o contrário. E hoje em dia as igrejas são muito de sentir, né? Eu não senti Deus nesse culto. Eu não senti aquilo, eu senti um arrepiozinho. Eu senti que foi legal, né? A geração cliente. Mas a bem da verdade, em muitos momentos nós podemos sentir o contrário. Nós podemos sentir que parece que Deus nos abandonou. Nós podemos perder em muitos momentos a nossa confiança. Acontece isso. Infelizmente acontece. O pecado pode nos fazer perder a segurança ou a consciência de que somos filhos de Deus. Você começa dando abertura para um pecado, e você caminha um pouco mais naquele pecado, e daqui a pouco você fica: veja bem, eu nem devo ser filho de Deus. Aquilo não era para mim. Talvez até você volte para perto de Deus como filho pródigo. Eu vou pedir para que Ele me trate como um dos servos, porque nunca faltou comida para os servos, mas eu já não posso mais ser filho. O pecado pode nos afastar de Deus, pode retirar a nossa sensação de que há um Pai, mas essa paternidade não pode ser perdida. A salvação não pode ser perdida. O adotado jamais poderá ser rejeitado, ainda que a nossa paz seja roubada. O nosso relacionamento com Deus pode ser estremecido. Por isso nós devemos avaliar constantemente a nossa vida. Por isso nós devemos perdoar aqueles que pecam contra nós. Por isso nós devemos pedir perdão a Deus constantemente. Não podemos querer que o Espírito Santo habite num coração onde resida um pecado inconfesso. Senhores, entendam o seguinte, falando de novo como exemplo, a nossa filiação aqui na terra, da mesma forma que um relacionamento com os nossos pais naturais ou com os nossos filhos pode ser rompido, o nosso relacionamento com o Pai eterno pode sofrer um rompimento. O relacionamento. Às vezes nós não gostamos de alguma coisa e fizemos bico, tal qual uma criança. Tenho visto muitos bicos ultimamente. Você diz não, é automático. É o bico e sai fazendo. Pode fazer bico como quiser. Às vezes nós fazemos bico para as coisas de Deus, mas Deus continua sendo nosso Pai. Deus continua nos amando. Às vezes nós podemos fazer coisas que desagradam ao nosso Pai. Podemos ir para longe dele, mas Ele continua nos amando. Da mesma forma que um relacionamento entre os nossos pais não pode ser quebrado, nosso relacionamento com Deus, nosso Pai, não pode ser quebrado dessa forma. A relação, a intimidade pode ser quebrada por um tempo, mas a filiação permanece. A filiação permanece. Ou quando você foi colocado de castigo pelo seu pai, você deixou de ser filho dele. Ou quando você tem que colocar o seu filho de castigo, ele deixou de ser filho. De maneira alguma. Bem pelo contrário. O autor de Hebreus diz que assim como os nossos pais terrenos nos castigam, assim também o nosso Pai Celestial nos faz. E aqueles que não são castigados, não são advertidos, não são admoestados pelo Pai Celestial, o texto é bem claro, diz que são bastardos e não filhos. E deixa eu dar mais um parênteses de criação de filho. Muito cuidado quando você se ufana de que nunca castiguei o meu filho. Talvez você esteja se ufanando na coisa errada. Você foi chamado para ser autoridade sobre ele. E você tem que exercer essa autoridade com muito amor. Mas tem que exercer. Não roube isso. Ouça a Bíblia, não ouça sociólogos. Ouça a Bíblia, não ouça maconheiros. Ouça a Bíblia, não ouça programas de auditório de
terça-feira à tarde para desocupado. Esses casos de família, essas coisas, essas psicologia de boteco. Falando em psicologia, ouça a Bíblia e não ouça a psicologia. Você não precisa de que um ateu diga como você tem que fazer as coisas. Você tem Deus, Pai, dizendo como você deve fazer as coisas. Então, para encerrar, eu quero fazer algumas aplicações. Ainda que o pecado, os nossos pecados, possam romper temporariamente o nosso relacionamento, o nosso status de filho, jamais pode ser rompido. Esse status custou o preço do sangue do Filho de Deus. Esse status não pode ser rompido por homem algum, por demônio algum, e muito menos por aquele que fez tanto por nós. Aplicações. Primeira aplicação. O puritano Thomas Boston, ele dizia que nós podemos saber a que família pertencemos considerando a imagem que levamos, o espírito que transmitimos e os afetos que nós temos por essa família. Então nós temos que ver a imagem que nós levamos de Deus, o espírito que nós transmitimos de Deus e os afetos que nós temos pela família de Deus. Isso vai poder nos mostrar a que família nós pertencemos, a qual das duas sementes de Gênesis 3,15 nós pertencemos. Ou seja, nós devemos levar uma imagem de santo como o Pai. Sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos transmitir as boas novas, buscando outros filhos. Raça eleita, nação santa, a fim de proclamar as boas novas. Fomos chamados para a santidade, para a proclamação do Evangelho da paz. E por último, devemos ter grande afeto pelos nossos irmãos, que receberam todos a mesma adoção. Cada irmão verdadeiro nosso recebeu a mesma adoção. Cada irmão nosso recebeu a mesma medida de graça. Ele não precisa de mais graça que você, e você não precisa de mais graça que ele. Todos estavam debaixo da ira de Deus. E foi a mesma medida de graça que salvou a todos. Segundo lugar, ainda sobre irmãos, 1 Pedro 2 diz o seguinte: amai vossos irmãos. 1 João diz o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Presta atenção nisso, crente. Deus nos amou e nos chamou enquanto nós chafurdávamos no pecado. Ele nos amou e nos chamou, como eu já falei várias vezes, no nosso pior momento. Mesmo após a nossa adoção, nós continuamos sendo falhos, continuamos sendo pecadores, continuamos como alvos da misericórdia, e a misericórdia é estendida para miseráveis, mas alvos da misericórdia certa e diária. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Devemos então amar os nossos irmãos, que também são imperfeitos. Esse é o grande ponto. Enquanto você não ama o seu irmão por causa de tal e tal pecado, enquanto você não ama seu irmão por causa de tal e tal defeito, isso está falando mais sobre você do que ele. Provavelmente você se acha mais santo. Provavelmente você acha que necessita de menos misericórdia porque talvez você seja menos miserável do que ele. Mas veja, a mesma medida de graça salvou a cada um de nós. O mesmo sangue salvou a cada um de nós. Não tem quantidade diferente. Uma criança e o ladrão da cruz precisaram da mesma quantidade de sangue. E foi derramado a mesma quantidade de sangue, tanto por um, quanto pelo outro, quanto por cada um de nós. Thomas Watson nos diz o seguinte: se não podemos amar os nossos irmãos porque eles têm algumas falhas, como podemos pensar que Deus nos ama? Já pensou? Pô, Alberto, você está mandando eu amar tal pessoa, mas eu mesmo, vocês têm que me amar.
E não existe demonstração maior da graça e da filiação de Deus do que amar um sujeito como eu. É difícil. Eu mesmo às vezes tenho vontade de correr de mim mesmo, mas não dá. Eu tenho que amar. E se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar também. E você também tem que me amar. Agora, se você não me ama ou não ama outra pessoa por causa dos defeitos, você também tem. Como é que você imagina que Deus te ama? Será que nós podemos exigir ser uma exceção? Né? Não, eu sou exceção, veja bem. Até que não sou tão ruim. Terceira aplicação: sabendo de nossas falhas, contra um Pai amoroso que não nos abandona, não nos desprezará, peçamos perdão pelos nossos pecados. Os relacionamentos com os nossos pais terrenos, às vezes eles são rompidos para falta de perdão, e essa falta de perdão tem a raiz no orgulho. Nós, como filhos, assim como uma criança de 8 anos, como eu tenho visto, assim como uma criança de 20 anos, assim como uma criança de 30 anos, assim como uma criança marmanja grisalha de 40 anos, continuamos orgulhosos, desobedientes e muitas vezes rompemos o relacionamento com os nossos pais por uma falta de dizer o seguinte: eu errei contra você, me perdoa. Da mesma forma com Deus, nosso Pai, peçamos perdão. Nós pecamos diariamente, mas Ele levou todos os nossos pecados. Isso não significa que eu posso fazer o que eu quiser e depois dizer: ah, me perdoa. Eu vou buscar a santidade, mas cada vez que eu tropeçar, eu posso olhar para Ele, que graciosamente me alcançou com o seu amor e com a sua adoção. Agora devemos lembrar, falando sobre isso, de pedir perdão, uma outra coisa: disciplina. Deus disciplina a quem ama. Deus disciplina os seus filhos. E se vocês não têm recebido a disciplina do Senhor, sois bastardos e não filhos. As nossas disciplinas, as disciplinas que nós recebemos, não são para nos deixar ainda mais bicudos ou revoltadinhos, igual uma criança quando é dita um não, ou quando recebe uma pena por algo que fez. Nós devemos olhar para as disciplinas com amor, e entender que aquele que entregou o seu próprio filho para morrer por nós, se Ele está nos disciplinando, sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, é porque Ele está nos moldando a imagem de Cristo Jesus. E não é isso que nós lemos lá? Predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, senhores, muitas provas e muitas disciplinas vêm porque Deus está simplesmente nos provando. E muitas vêm porque o barro desandou. Mas o oleiro vai lá e bota a sua mão poderosa e arruma. E arrumar a estrutura dói. Mas que a nossa oração seja: Senhor, se isso vai me fazer mais a imagem do teu Filho, manda brasa. Manda brasa. Como disse uma vez o meu sobrinho para minha sogra, quando ele fez alguma coisa errada, ele olhou para ela assim, se encolheu e disse: dá-lhe, vó. Dá-lhe, vó. Nós, quando fazemos alguma coisa errada, ou quando estamos sendo provados por Deus, podemos olhar para aquele que é só amor e dizer: Senhor, manda ver. Dá-lhe, Senhor. Aperfeiçoa a minha vida, transforma a minha imagem de Cristo Jesus. E não imagine que isso vai durar uma noite ou duas. Nós vamos ser transformados até o dia que nós formos glorificados. Essa obra só acaba lá. Essa obra, podemos dizer, só acaba quando termina. Agora eu fui bem lendo o carnal. E ela só termina no retorno de Cristo Jesus. Até lá ninguém virou suprassumo. Até lá ninguém virou um vaso especial. Estamos sendo moldados. E a disciplina de Deus nos modela a imagem do seu Filho.
Último lugar, andamos por um vale de sombra e morte. Mas andamos, somos peregrinos aqui. Experimentamos lutas, derrotas, vitórias suadas. Vitórias muitas vezes que a gente olha e a gente tem que dizer assim, então, não, calma, o outro ficou pior. Porque nós saímos nos arrastando delas. Sentimos dores, privações, medo, perseguição. Mas isso não pode nos desanimar. De maneira alguma. Nós possuímos a paz que o mundo não conhece. Nós possuímos aquilo que dinheiro algum compra. Nossos olhos não podem estar aqui. Nós temos que olhar além desse vale de lágrimas. Quando você está no mais escuro da noite e você está guardando o sol da justiça começar a brilhar, os teus olhos não vão estar para as trevas da noite, tem que estar nos olhos no sol da justiça, no autor e consumador da nossa fé, buscando. Lutamos para melhorar as coisas, mas o nosso consolo está nas promessas eternas daquele que é o nosso Pai e sempre será o nosso Pai. Lucas diz: vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Quantos anos você espera viver? Você está passando por dificuldade? Quantos anos você espera ter dificuldade? Lázaro teve uma vida de dificuldades. A porta do rico. Notem que o rico não é nem dito o nome. Assim como o faraó não é dito o nome na Bíblia, mas as parteiras é dito o nome. Aquele homem rico não recebe o nome na Bíblia, mas Lázaro recebe. Quando os dois morreram, aonde estava Lázaro? Não era porque Lázaro era bom, não era porque Lázaro era pobre, como diz essas teologias de libertação, que os pobres são tudo bonzinhos. Não são. Eu sou pobre, não sou bom, muito pelo contrário. Mas Lázaro estava na glória. Você acha que a sua vida está ruim? Enquanto você não estiver coçando as suas feridas com cacos de telha, ainda está bom. Nós não guardamos um reino deste mundo, senhores. O vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus, e nos predestinou para si, para sermos filhos, e aos que predestinou, a esses também glorificou. Nas dificuldades, todas elas que nós vamos passar e vamos passar, busquemos força, esperança, alegria, consolo no nosso Pai. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, através de Cristo Jesus, pelo beneplácito da Tua vontade, porque Tu nos escolheste. Senhor Deus, nosso Pai, que entregou o Seu próprio Filho para morrer por nós. Senhor Deus, nosso Pai, que atribuiu a Cristo todos os nossos pecados e atribuiu a nós a justiça perfeita de Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, que nos disciplina e nos santifica, nos preparando para o reino do seu amor, onde seremos glorificados. Senhor Deus, nosso Pai, que nos adotou, nos escolheu, determinou vasos para a honra, para recebermos a adoção de filhos. Nós, Senhor, pó, pecado, dissimulação, mentira, engano, irreverência, preguiça, sensualidade, ambição, malignidade, orgulho,
Se não for a tua graça, Senhor, que nos tivesse alcançado, e se não for a Cristo Jesus naquele madeiro, e se não for o teu propósito eterno, aonde que nós estaríamos, Senhor? Mas te agradecemos, porque tu nos adotaste e tens nos disciplinado, nos santificado, nos conduzindo para o reino do seu amor. E nós sabemos que nós vamos chegar lá. Sabemos que uma vez que tu és nosso Pai, tu serás para sempre nosso Pai, e nós seremos para sempre teus herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por essa revelação, por essa doutrina que está exposta nas Escrituras. E que nos nossos momentos de tristeza, de luta e de dor, nós possamos lembrar dessas coisas. Amém. E amém.